Olá, galera que gosta de palavra e de prosear deste canal. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Márcia e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre este livro, Fahrenheit 451, do Ray Bradbury. Eu ia falar desse livro mais pra frente, gostaria de relê-lo antes, para que a leitura me acrescentasse mais conhecimento, para que ela crescesse mais. Mas de acordo com o que estamos vivendo hoje, hoje é dia 19 de janeiro de 2026, e de acordo com o que estamos vivendo hoje, eu falei, eu não posso deixar de falar sobre esse livro. Bom, e o que é esse livro? Primeiro, o escritor Ray Bradbury, ele escreveu esse livro em 1953, como uma crítica aos regimes autoritários. E o que fala esse livro, né? Isso aqui é uma foto de um bombeiro, só que normalmente o bombeiro, ele apaga fogo, né? Mas aqui nesse livro, os bombeiros, eles ateiam fogo com querosene. E por quê, né? Então vamos lá. O principal, né, desse livro, o bombeiro principal, eu vou falar o nome que eu entendo, tá? Pode ser que eu esteja errada, me perdoe. Eu vou falar o nome dele como Guy Montag. Não pesquisei pronúncia, nada disso. Só quero falar aqui sobre o livro. Como eu já sempre disse até nos outros vídeos, eu não sou uma pessoa especialista nessa área. Eu sou simplesmente uma leitora que gosta de ler e que quer compartilhar os livros com vocês, para que vocês vejam o quanto os livros nos ensinam. Bom, então o Guy Montag, ele é um bombeiro, ele tem 30 anos, há 10 anos ele é bombeiro, e a família dele, né, os pais, o pai e o avô também era bombeiro. E então o que ele fazia? Ele, juntamente com outros homens, ateavam fogo em todas nas casas, né, das pessoas que tinham livros em casa e eram denunciadas. O Guy Montag, ele era casado com uma mulher chamada Mildred, e um certo dia ele estava voltando do quartel, posso dizer? Não sei se esse é o nome, se tiver errado me perdoe. E aí ele encontrou com uma menina de 17 anos, a Clarice. E aí ela falou, eu sou a Clarice e sou doidinha. Ela era uma pessoa diferente porque ela gostava de conversar, ela gostava de caminhar, de fazer tudo aquilo que as pessoas da época não faziam. E o que as pessoas da época faziam? A sociedade em geral, eles gostavam de ficar em casa, nessas casas, né, possuíam telas de TV do tamanho das paredes, né? Então ali as pessoas interagiam, elas ficavam entretidas ali com aquilo, né? E aí essa moça Clarice, ela era totalmente diferente dessas outras pessoas, né? A família dela era uma família até suspeita, porque as pessoas pensavam assim, eles são muito diferentes, eu acho que eles escondem alguma coisa. Bom, o objetivo principal, a base principal desse livro, eu vou fazer um breve resumo aqui. Esse livro é muito interessante, apesar de ser uma distopia, mistura você tá lendo alguma coisa, você tá lendo uma parte do texto, de repente entra umas coisas assim, meio malucas, nada a ver, e você fala, gente, o que tá acontecendo aqui? Não é o tipo de leitura que eu gosto. Eu prefiro mais a prosa, né, do que uma distopia. E eu prefiro mais um romance de construção, que chama, e uma coisa mais linear, né? E esse livro, ele é meio, não é tão linear. Não é que não é linear, ele é linear, mas no meio tem umas coisas utópicas, assim, que você fica, o que tá acontecendo? Por isso que eu falo que essa leitura cresceria muito mais pra mim numa releitura.
Então, por que que eles ateiam fogo nos livros? A base do livro é o seguinte: os livros, eles são chatos, porque eles nos mostram a verdade, né? Eles vão deixar a gente triste, porque porque os livros vão falar de realidades que vai mexer com a gente. Então, a sociedade, ela vendo que os livros poderiam trazer tristeza, né, para as pessoas. Isso não foi uma ordem do governo. As próprias pessoas que estavam envolvidas ali com tecnologia, com outros entretenimentos, eles preferiam esse tipo de distração do que ler, porque ler traria às pessoas um certo desconforto, porque vai trazer a realidade, né? Então, o que que a sociedade pensava? Vamos nos divertir, vamos participar de jogos, vamos nos ocupar, vamos fazer esporte, qualquer coisa que nos distraia, que nos faça feliz, porque ler pode nos deixar triste, pode nos deixar infeliz. Eu vou até ler uma parte aqui do livro que eu acho que é como se fosse uma base, né, do livro. Aqui fala assim: mais esporte para todos, espírito de grupo, diversão, e não se tem de pensar, não é? Organizar, tornar a organizar e superorganizar super esportes. Mais ilustrações nos livros, mais figuras, a mente bebe cada vez menos. Impaciência, rodovias cheias de multidões que vão para cá, para lá, a toda parte. A parte alguma. Os refugiados da gasolina. Cidades se tornam motéis. As populações em surtos nômades de um lugar para o outro, acompanhando as fases da lua. Vivendo esta noite no quarto onde você dormiu hoje, até o meio-dia, e eu a noite passada. Então, o objetivo aqui da sociedade era isso, né? Se divertir, não pensar, não raciocinar. E aí a outra parte aqui do livro, por que isso, né? Porque o Gui, ele começou a se questionar, conversando com a Clarice, por que que ela era diferente e por que eles tinham que atear fogo nos livros, né? Porque ele estava vendo que isso não tinha muito sentido, até um dia que ele ateou fogo nos livros e acabou matando uma pessoa, né? Uma senhora que preferiu morrer com os livros. E aí, então, ele começou a ficar se questionando, né? E essa conversa aqui é dele com o chefe dele, eu vou falar o nome que eu também entendi, Beach, que era o chefe lá do quartel lá. Eu não sei se é quartel, tá, gente? O nome do lugar que ficam os bombeiros. E aí ele começou a se questionar, mas por que isso, né? E aí ele pega e fala, da onde surgiu essa questão de queimar os livros? Aí ele diz assim: os livros, assim diziam os malditos críticos snobs, eram água de louça suja. Não admira que parassem de ser vendidos, disseram os críticos. Mas o público, sabendo o que queria, com a cabeça no ar, deixou que as histórias em quadrinhos sobrevivessem. E as revistas de sexo em 3D, é claro. Aí está, Montag. A coisa não veio do governo. Não houve nenhum decreto, nenhuma declaração, nenhuma censura como ponto de partida, não. A tecnologia, a exploração das massas e a pressão das minorias realizaram a façanha, graças a Deus. Hoje, graças a elas, você pode ficar o tempo todo feliz. Você pode ler os quadrinhos, as boas e velhas confissões ou os periódicos profissionais. Então, assim, a própria sociedade, ela não queria, né, se chatear com a leitura. E aí, foi daí que surgiu, então, os bombeiros, né, que ateavam fogo nos livros. E aí, assim, parando para pensar, né, hoje, analisando até as pessoas ao meu redor, as pessoas que eu conheço, é exatamente isso. Às vezes eu tento, né, testar, assim, fazer uma leitura com alguns jovens que trabalham comigo, tal, e eles, não, pra quê? Não,
prefere ficar sem fazer nada, né? Fazendo nada que lhe acrescente alguma coisa, só ficar ali rolando o feed de Instagram, ficar vendo stories no WhatsApp e ouvindo música, só diversão, né? As pessoas só querem entretenimento, ainda mais que a maioria trabalha, né? Dessas pessoas que eu estou falando, trabalham. E então, assim, chega à noite, eles não querem pensar, eles não querem se chatear, eles querem diversão, eles querem lazer. Final de semana, eu vou parar para ficar lendo um livro? Ah, não, isso é muito chato, né? Vamos fazer coisa legal. Então, assim, eu me pego, assim, nesse contexto, né? Assim, com muita frequência ao meu redor, né? Pelo fato de eu gostar de ler, geralmente, né, as pessoas que gostam de ler são sujeitos solitários, né, que gostam de ficar ali quietinho no seu canto e tal. Então, assim, e isso pra mim não é ai, que castigo, que tristeza. Eu gosto, né, desse universo mais quieto, mais solitário, mais introspectivo, porque eu aprendo muito. Eu fico aqui no meu canto, mas eu tô viajando em várias épocas, em vários contextos, né, então isso pra mim faz muito bem. Mas eu percebo que a maioria não gosta, porque isso é chato, ficar lendo é chato. E aí, o porquê, né, que eu quis falar desse livro bem agora, né? E uma coisa interessante também que eu gostaria de falar é que no contexto desse livro está acontecendo uma guerra, né? E as pessoas, elas não estão nem percebendo que está acontecendo uma guerra. A esposa do Guy Montag, a Mildred, ela vive com 2 radioconchas, ouvindo, né, música, ouvindo as telas lá que são instaladas nas paredes da sala. E aí, por exemplo, ele chega em casa, quer conversar, ela tá sempre com as radioconchas, que são fones, né, eu acredito. Então, assim, eles não interagem mais, né, com as pessoas. A interação deles é só com a tecnologia. Exatamente o que está acontecendo hoje no nosso país. Só que, assim, as pessoas estão tão entretidas ali com aquilo que está acontecendo uma guerra. E ninguém está percebendo, e ninguém fala, e ninguém... Por exemplo, tem uma parte aqui do livro que o Gui fala que ele entrou em casa e ele sente o tremor do bombardeio, mas ninguém está percebendo nada, né? E aí chega uma hora que o Gui, ele quando ele queimava os livros, ele escondia alguns livros. E aí a esposa dele denuncia ele, e o próprio chefe dele manda o Sabujo, que é um cachorro mecânico, né? Que tem ele é programado, né, para ter um super olfato, para reconhecer pessoas, tal. E ele manda o cachorro, né, o Sabujo, o cachorro mecânico, atrás dele, investigar se realmente era verdade. E aí descobre, sim, que o Gui tinha alguns livros. E aí o chefe dele, o Bitch, ele descobre, né? E aí o chefe dele fala, olha, Gui, eu vi que você fez isso, né? Que você escondeu alguns livros, mas eu venho aqui que eu quero te mostrar uma coisa. Aí ele mostra lá uma parte da casa dele com uma biblioteca gigante. E ele fala, tudo isso aqui não vale nada. Isso aqui é só chateamento, só traz chateamento para mim, só traz tristeza. Isso daqui é uma grande bobagem, esse monte de livro não vale nada. E é por isso que a gente queima mesmo, porque isso não tem valor, isso só faz a gente infeliz. E a verdade, ela dói, né? É um dito popular, a verdade, ela dói. Então, assim, por que queimaram os livros? Que as pessoas queriam se divertir e as pessoas não queriam lidar com a realidade. Gente, tem algo mais real do que esse livro e com o que está acontecendo hoje no nosso país, aqui no nosso Brasil, e com certeza em outros países também, mas principalmente aqui no Brasil, que é onde eu vivo. O que eu percebo, né? Que as pessoas, elas só querem realmente diversão, elas querem esporte, elas gritam, elas
se empenham ali, né? Aquela emoção, é esporte, à noite, né? O pessoal gosta de ir para um happy hour, beber, se divertir, lazer, diversão, bebida, e as pessoas não querem, são poucos. Quantos? Eu, pelo menos, não conheço ninguém ao meu redor que gosta de ler. Não, eu conheço uma pessoa, tô mentindo, conheço uma pessoa. Mas que não que lê, mas não lê muito, assim, mas gosta de ler. E então, assim, são pouquíssimas as pessoas que gostam de ler, né? As pessoas preferem usar o seu tempo para se entreter com outras coisas. Então, isso é uma realidade que está acontecendo na nossa vida, né? Então, as pessoas, elas estão entretidas com a tecnologia, com as redes sociais, com o mundo digital, né? Que está tomando o nosso tempo, que poderia ser utilizado de qualidade para o nosso crescimento, para a nossa aprendizagem, para nossas relações, né? Até o Gui, aqui no livro, fala, né, que foi proibido alpendres nas casas, que são aqueles lugares, todo quintal, né, que circunda a casa. Os alpendres foram proibidos para que as pessoas não sentassem lá nas suas cadeiras de balanço, para que elas não conversassem e para que elas não pensassem. Então, assim, não fala, que engraçado, né? O livro aqui não fala que foi o governo que fez isso, foi a própria sociedade. Mas é uma crítica, né, ao governo autoritário. O intuito do livro aqui, do autor, é fazer uma crítica ao governo. Mas só que essas coisas acontecem de uma maneira sorrateira. Ninguém percebe o que está acontecendo hoje, né? Que as pessoas não se conversam, as pessoas não estão nem aí. O mundo está se acabando aqui, a gente está vivendo corrupção no nosso país, né? A gente teve aí praticamente um golpe gigantesco de um banco que vendeu, né, títulos fraudulentos, e que agora o Banco Central vai ter que arcar, né, porque ele é o órgão responsável para quando um banco quebra, ele tem que arcar com a responsabilidade para as pessoas, né, que investiram ali seus dinheiros. E aí a gente vê isso, a gente vê as instituições públicas, né, que soberanas aqui do nosso país, envolvidas com corrupção. Aí a gente vê o errado sendo certo, o certo é o errado, e aí as pessoas descobrindo que a única maneira que se tem de jogar a verdade é a internet, né? São as redes sociais, mas aí estão querendo bloquear, né? Fazer com que esses vídeos, assim como esse meu simples vídeo, ou outros vídeos de pessoas que estão falando a verdade por aí, então estão tentando impedir essas pessoas de falarem a verdade, para que as pessoas não saibam. E por mais que tenha vídeos, pessoas falando a verdade, muita gente não está preocupada com a verdade, né? Como aqui no livro, né? Tá acontecendo uma guerra e ninguém tá nem percebendo, porque eles estão o quê? Aqui eles ficavam nas suas radioconchas e vendo as suas telas gigantescas lá nas suas salas. Mas hoje as pessoas ficam aonde? Ficam realmente nas redes sociais, no Instagram, e se você vê uma coisa sei lá, engraçada, o próprio Instagram vai te mandar mais coisa engraçada, né? Se você gosta de ver sobre culinária, ele vai te mostrar mais vídeos de culinária. Se você gosta de ver coisas esportivas, ela vai te mostrar, né? Vai te mostrar só coisas esportivas. Então, assim, você vai ficar só naquele meio, né? Quantas pessoas que eu conheço que falam isso, não conheço pessoalmente, conheço pelo YouTube, pelos vídeos, né? Que pessoas que amam ler, mas que falam, faz não sei quantos anos que eu não ligo a televisão. E então, assim, o tempo que elas têm é só para leitura, ver filmes que gostam, séries, essas coisas, né? Um dia desse eu liguei minha televisão, eu não gosto também muito, principalmente a TV aberta, eu gosto da TV paga, a fechada. E um dia desses eu falei, eu vou ver o que tá passando no jornal. Aí eu dou de cara
com a eleição que teve, foi na onde? Na Venezuela, e que acabou a energia. E aí foi lá computado que fulano ganhou, acho que foi o Nicolás Maduro, que ganhou novamente a eleição. Mas nem terminou de contar os votos, porque acabou a energia. E aí eu descobri que isso já tinha acontecido pela segunda vez. Então, assim, um pouquinho que eu liguei. Aí eu vejo pessoas cultas, pessoas que estudadas, que às vezes não conhecem, não sabem o que está passando no seu próprio país, porque ficam, de repente, entretidas só aqui, né? Ou só em alguma coisa, né? Ou só na diversão, ou só no entretenimento, ou só no lazer, não sei. E você vê que interessante, uma pessoa, eu posso dizer isso, afirmar isso, porque eu conheço uma pessoa que eu conheço, que não tem escolaridade, que não tem até, deve ter até quinta série. Se você conversar com ela sobre o que está acontecendo no país, ela sabe tudo. Por quê? Ela tá errada, talvez, em não pensar em leitura, porque essa pessoa não lê. Essa pessoa trabalha e à noite gosta de assistir o jornal, por mais que os jornais eles sejam ali imparciais, né? Não sejam imparciais, né? Eles são parciais, né? E por mais que esse jornal seja parcial, com o objetivo deles, a verdade ela é falada, né? Seja na televisão, seja nas redes sociais, e que às vezes a gente tem até um receio assim, né? Não quero saber de política, não quero saber disso. Só que as pessoas que entendem disso, ou melhor, que não entendem, mas estão lá fazendo política, elas estão dominando, fazendo o absurdo, destruindo o nosso país e ninguém está vendo. Até aqueles que gostam de ler, porque de repente estão ali, ó, só, né? Não quero saber de política, não quero saber disso, isso é um assunto chato, tal. É chato, né? Política, principalmente partidária, é muito chato. Mas a política pura, ela é necessária, né? Sem ela, não tem uma nação, né? O que seria de nós, né? Nós cidadãos, o que seria de nós sem uma política pública para nos ajudar? Então, ela é necessária. Foi com ela e com os recursos financeiros, né, arrecadados de nós, cidadãos que pagamos ali nossos tributos, que faz a nação crescer, né? Então, assim, é necessário, às vezes, a gente enxergar, né? Além daquilo, ou só ficar lendo, ou só ficar vendo série, ou só ficar no videogame, ou só ficar vendo futebol, ou só ficar vendo filme, ou só o seu mundo, o seu mundinho, né? Por exemplo, eu também tenho meu mundinho, eu gosto de ler, mas aí eu descobri que com as próprias leituras, que esse meu mundinho, ele é tão pequeno, perto de tantas outras coisas que está acontecendo ao meu redor, e que eu fiz ali minha bolha, e que eu falo, não quero saber disso, não quero saber de política, não quero saber, e eu tô vendo, e aí a gente enxerga, quando a gente começa a abrir os olhos, a gente começa a ver que até gente que está lá no poder, e que, não vou nem falar que sabe fazer política, não sabe, mas está lá fazendo uma lambança, e a gente aqui entretido, né, com outras coisas, e não quero saber, deixa que eles resolvam. Não, a gente tem que saber, sim, a gente tem que abrir os nossos olhos, sim, a gente tem que expandir os nossos horizontes, sim, porque nós, cidadãos, nós, o povo brasileiro, a gente tem o nosso poder, né? A gente tem a força, a união, né? Vai trazer a força para que a gente mude. Se fulano não tá bom, vai cicrano. Se cicrano não tá bom, vamos tirar ele também, até que as coisas fiquem aceitáveis, né? Então, assim, não dava para não falar desse livro, por mais que eu tô falando mais, né, muito também da realidade que está acontecendo aqui no nosso país. Mas, gente, é exatamente o que está acontecendo aqui, né? Hoje no país é o que está acontecendo. O que está acontecendo aqui hoje no nosso país é o que aconteceu aqui nesse livro. Então, assim, um livro que foi escrito em 1953, há praticamente 75 anos depois,
e continua a mesma coisa, nada mudou, né? E parece que ele já sabia que isso ia acontecer, né? Por isso que um clássico se torna um clássico, porque o tempo não vence, não deixa ele perder a sua veracidade, né? E aí, assim, depois pensando, né, sobre tudo isso, sobre o que eu li nesse livro, sobre o que está acontecendo no nosso país e no mundo, e aí eu falo, né, gente, é importante ler? É importante ler. Com certeza é muito importante ler. De repente, você gosta de ler romance romântico, você gosta de ler romance histórico, assim como eu gosto, romance de formação, ficção, né, também, isso é ótimo, né, isso vai fazer você pegar gosto pela leitura, e só que às vezes a gente tem que se deparar com algumas coisas mais pesadas, né, como eu já li outros livros aí que eu fiquei mal, e quando a gente se depara assim com coisas mais pesadas, que praticamente, gente, isso é uma distopia, é uma ficção científica, mas isso aqui não parece ficção científica. Isso aqui parece uma não ficção, a realidade de um país, né? De um país em 2026, que eu posso falar que está parecendo com o Brasil e com certeza com outros países também. Então, o livro, ele tá aí para nos abrir os olhos, a gente tem que conhecer, né? A Bíblia, refletindo, né, e fechando essas ideias, eu gostaria de deixar uma palavra para que você pensasse, né, que a gente precisa de lazer. Sim, gente, é maravilhoso, férias, se divertir, piscina, o mar, a natureza é maravilhoso, ou outras coisas que você goste. A gente precisa, isso é fundamental na nossa vida. A gente não foi feito só para trabalhar, mas só que e a gente precisa, então, também de encarar as verdades, mesmo que elas doam, né? Mesmo que elas sejam duras pra gente, que a gente fique triste. Eu já li livro que eu fiquei com depressão. Mas a gente tem que encarar a verdade, a realidade do que está acontecendo ao nosso derredor. E para isso, os livros são importantes. A gente tem que conhecer a verdade, né? De repente, você pode continuar lendo seus romances, mas comece a eleger alguns livros de não ficção, alguns livros históricos que vai fazer você entender o que está acontecendo hoje no nosso país, na nossa vida, no mundo. Você vai entender, né? Então, assim, não fique só no estilo, né? Tem horas que eu também pego outros estilos que eu não gosto. Por exemplo, esse livro aqui é um livro que eu não queria ler, nunca quis ler. Mas eu falei, eu preciso entrar nesse livro para entender o que está acontecendo, entrar nesse gênero, né, que é a distopia. E nossa, que surpresa. Tem coisas aqui que eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Eu fiquei perdida. Mas foi libertador ter lido esse livro, porque eu falei, gente, esse livro não é ficção científica, é não ficção, é realidade. Né? Então, assim, a verdade, a história, ela traz a verdade, a história verdadeira, né? Os livros que contam histórias reais, eles nos traz conhecimento. E sobre isso, né, fechando esse encadeamento de ideias, aí, de coisas que eu falei, eu gostaria de falar também uma palavra da Bíblia, né? Que diz assim, ela está em João, no livro de João, o capítulo 8, o versículo 32, que diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que verdade? A verdade, seja ela a verdade que existe na nossa vida, no planeta, na Terra, a verdade que existe no nosso país, a verdade que liberta, que é a que está na Bíblia, que pode nos trazer paz, que pode nos trazer salvação, que pode nos trazer o entendimento da palavra de Deus, para que a gente, conhecendo essa palavra, a gente possa nos libertar de certas coisas, de doenças, de coisas que de julgos que a gente não deveria carregar,
porque o nosso Senhor Jesus já levou na cruz. Mas pelo fato da gente não conhecer, a gente fica sofrendo porque a gente não conhece a verdade. E sem conhecer a verdade, a gente não nos liberta. Isso eu falando da Bíblia, se você conhecer a palavra de Deus, você vai se libertar de muitas coisas, de amarras espirituais que você desconhece e que existe, né? Eu posso falar isso porque eu já vivenciei isso comigo, na minha pessoa, na minha família. Existe amarras espirituais, existe um mundo espiritual que a gente precisa conhecer a verdade para se libertar dessas coisas. E a gente precisa conhecer a história, né, o passado, para que a gente possa entender o presente, para que a gente também possa se libertar de governos opressores, de pessoas de ditadores, de pessoas que querem se aproveitar de nós, né, o ser humano, os cidadãos, os trabalhadores que está aí lutando, né, o povo brasileiro é um povo que não desiste nunca, é um povo esforçado, né, que merecia muito mais do que o suor ali do seu trabalho. E é isso, gente. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, seja do mundo espiritual ou desse mundo físico que a gente vive nele, que a gente está vendo hoje acontecer. Por isso eu te digo, leia a Bíblia, leia livros que falam sobre história do nosso país, histórias em geral, coisas que realmente aconteceram, porque essas leituras vão te abrir os olhos e te libertar para um novo patamar e para uma nova história de vida, assim como eu fiz, né? Eu fiz isso, eu conheci a verdade e fui me libertando. E digo que a cada dia que eu estou tentando ler um pouco mais da Bíblia ou de outros livros, eu estou conhecendo mais e me libertando de ignorâncias que amarravam a minha vida e que me faziam não ir para frente, né? É essa a reflexão que eu gostaria de deixar para vocês e que Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo.